Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa Cassimira e, além de mim, o meu grupo é composto pela Ana Júlia, a Luísa Rocha, o Iago Pompilho, o Evert Douglas e o André Scalion. Bom, o tema que nos coube foi a abordagem utilitarista contida no capítulo 8 e no capítulo 9 do livro Os Elementos da Filosofia Moral. A princípio, gente, eu vou fazer uma breve introdução, porque posteriormente, a partir dos slides, eu farei um aprofundamento do tema. Então, bora entender um pouquinho sobre o que é o utilitarismo. O utilitarismo, ele consiste numa doutrina ética que foi proposta primeiramente por Jeremy Bentham e por John Stuart Mill. Essa doutrina, ela fundamenta-se no princípio da utilidade. Tal princípio determina que a ética deve basear-se sempre em contextos práticos e que o agente moral deve analisar a situação antes de agir e sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer ou de bem-estar ao maior número de pessoas, e só assim ela será moralmente correta. A partir dessa breve introdução, vamos para os slides para entender melhor. Iniciaremos a apresentação dos slides a partir do tema A Revolução na Ética. O surgimento do Iluminismo, movimento cultural do século XVIII, trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa, numa verdadeira reestruturação da sociedade. E por isso, não nos surpreende que novas ideias sobre a ética tenham emergido durante essa era. Nesse contexto, o filósofo Jeremy Bentham produziu um poderoso argumento para uma nova concepção de moralidade, inaugurando o pensamento utilitarista. Para Bentham, a moralidade não seria sobre agradar a Deus e nem mesmo sobre ser fiel a regras abstratas, e sim sobre fazer o mundo tão feliz quanto possível. Bentham acreditava em um princípio moral último, o princípio da utilidade. E este princípio requer de nós, em todas as circunstâncias, produzir a maior felicidade que nós pudermos. À primeira vista, o princípio da utilidade não parece ser lá uma ideia assim tão radical, mas foi extremamente revolucionário por deixar de fora da moralidade todas as referências de Deus. A moralidade, a partir desse princípio, não é mais concebida como a fidelidade a algum código de origem divina ou a algum conjunto de regras inflexíveis. Tornou-se apenas a felicidade dos seres neste mundo. Porém, como em todo começo de construção, sua proposta apresentou algumas lacunas, que foram reparadas pelo seu discípulo John Stuart Mill. Mill foi um dos maiores defensores do utilitarismo, e a principal correção que fez diz respeito às concepções de prazer e dor que Bentham propôs. No pensamento benthaminiano, o cálculo da felicidade deve levar em consideração apenas a quantidade de prazer envolvido. Entretanto, para Mill, deve-se levar em conta a qualidade desse prazer. Contudo, o que os utilitaristas pretendiam, na verdade, era fazer a diferença com a sua doutrina não somente no pensamento, mas também na prática. E por isso, para entendermos melhor como os utilitaristas abordariam questões morais na prática, analisaremos um exemplo: a eutanásia. Ao falarmos em eutanásia, quantas pessoas não se recordarão do filme Como Eu Era Antes de Você? Mas a vida real, crua como é, também implica em memórias dolorosas sobre o tema. A esse respeito, ainda no ano de 2020, o francês Alain Koch, portador de uma doença degenerativa incurável, teve seu pedido de eutanásia negado pelo governo francês e tentou morrer por privação de alimentos e medicamentos em uma live transmitida ao vivo, mas desistiu após 4 dias porque resolveu lutar pelo seu direito à eutanásia. Entretanto, tal ocorrido levantou a seguinte questão: se devemos viver com dignidade, por que não morrer da mesma forma? Fato é que a morte assistida é entendida como moralmente errada devido à tradição moral dominante em nossa cultura, a tradição da cristandade. A cristandade sustenta que a vida humana é um presente de Deus e que somente esse pode decidir terminar com ela. O utilitarismo, entretanto, toma uma perspectiva muito diferente. Ele se perguntaria: qual ação disponível ao governo poderia ter
produzido o maior saldo de felicidade sobre a infelicidade. A pessoa cuja felicidade mais estava em questão era a de Alim. Por isso, tendo o governo recusado seu pedido de eutanásia, o manteve em uma vida miserável, cercada por um sofrimento muito superior ao que qualquer um de nós passamos. Portanto, os utilitaristas concluiriam que, em tal caso, a eutanásia é moralmente correta. Mas saibam que, ainda que o argumento seja muito diferente dos argumentos da tradição cristã, os utilitaristas clássicos não pensaram que eles estivessem advogando uma filosofia ateísta ou antirreligiosa, ao se colocarem a favor da eutanásia, por exemplo. Isso porque se pautavam na ideia da benevolência de Deus. Logo, sendo Deus um ser benevolente, não deveria aceitar que alguém permanecesse em um mar de sofrimento sem fim.